Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre a construção da capacidade de comunicação. Um grupo de professores de uma certa universidade assistiu a uma aula inaugural de ensino de alfabetização. Essa aula estava sendo proferida por uma doutora em linguística, onde ela disse que, abre aspas, os cidadãos atualmente estão sem responsabilidade para com os horários. Eu já havia falo que não tolero atrasos em minhas aulas. Fecha aspas. Pois é, os cidadãos e eu havia falo. Complicado, né? Como esse fato não é mais incomum, percebemos que a nossa preocupação com a linguagem a partir de uma boa alfabetização é realmente algo imprescindível, né? A nossa sugestão é que em todos os cursos superiores, independentemente da área do conhecimento, sejam planejadas palestras, pode ser semestrais até, mas obrigatórias, sobre as dificuldades mais comuns encontradas no nosso idioma, porque assim nós acabaremos reduzindo essas verdadeiras barbaridades, tanto na fala, na apresentação de seminários, congressos, etc., como na própria escrita de um projeto de pesquisa. E isso está sendo cometido por licenciados, graduados, mestres e, pelo que a gente observou, doutores. Então vamos iniciar a nossa conversa já numa dúvida que é mais comum nas pessoas mais idosas, já que alguns desses termos são relativamente novos e com significados que antes estavam todos subentendidos no termo alfabetização. Então é bom que todo mundo tome conhecimento disso para a gente saber realmente do que a gente está falando, tá? Já que nós vamos fazer todo um processo de vídeos, etc., sobre o processo de alfabetização, letramento, aprendizagem e tudo mais, né? Então vamos lá. O que significa alfabetização? A aprendizagem do alfabeto, ou seja, a alfabetização é considerada pela sociedade como elemento essencial para que a pessoa tenha o domínio da leitura e da escrita e, portanto, tenha mais facilidade para o seu desenvolvimento intelectual e profissional. É óbvio, né? Sem o entendimento das mensagens por meio da codificação escrita ou também desenhada, né, a comunidade teria muita dificuldade de registrar seus acontecimentos, seus ensinamentos e também para construir uma bagagem cultural com mais facilidade. Lógico que há exceções, como eu mesmo pude constatar nos meus encontros com um xamã aborígene analfabeto em pleno deserto australiano na década de 70, conforme alguns de vocês já devem ter lido nas orelhas de alguns dos meus livros, né? Naquele caso, todo o imenso conhecimento dele sobre a mente humana já vinha sendo passado oralmente pelos seus antepassados, assim como ele mesmo passava para 3 meninos que acompanhavam ele o tempo todo. Mas, de uma maneira geral, a alfabetização é o que possibilita que tais conhecimentos não se percam no tempo. E a alfabetização não se esgota no conhecimento das letras, das sílabas, das palavras, das frases, nem mesmo no ato de ler e de escrever. A alfabetização deve incluir a capacidade de compreender e interpretar para que surja a possibilidade da elaboração de um pensamento crítico, assim como a ressignificação do conteúdo, a elaboração de sínteses do conhecimento adquirido e, principalmente, lógico, a produção do seu próprio conhecimento. Um processo eficaz de alfabetização deve dar condições ao indivíduo de compreender com mais facilidade todas as informações que estão à sua disposição. Além, lógico, de estimular esse cara a ler e escrever sobre tudo aquilo que ele vivencia e assim, logicamente, ele vai ser muito mais útil a ele mesmo e à sociedade. E isso pode significar o quê? Que está sendo construída uma vida com verdadeiro significado e, portanto, trazer para ele felicidade. Então, esse é a alfabetização. É o que nós todos sabíamos que era. Nós, mais velhos, só não sabíamos o que significava letramento porque isso surgiu na década de 80. Então, quem é de antes disso e não está se atualizando nem sabe o que significa letramento. Um dos possíveis significados diz que a pessoa é considerada letrada quando convive com a prática da leitura e da escrita. Agora, veja uma coisa interessante. Mesmo que ela não seja alfabetizada.
Um dos exemplos disso é o filho, ainda não alfabetizado, ouvindo as histórias contadas por seu pai. Essa criança está em processo de letramento e só mais tarde ela vai iniciar o processo de alfabetização. Interessante, né? Ela está sendo letrada, mas não foi alfabetizada ainda. O resultado de saber ler e escrever continua sendo do processo de alfabetização. Agora, o domínio da leitura e escrita, que vai permitir o uso dela com competência no meio social, passa a ser o objetivo do letramento. Entenderam? Então esse é o letramento. Mas tem também um outro termo aí muito interessante, que é o multiletramento. Esse termo, multiletramento, surgiu 10 anos depois, já na década de 90. Foi por pesquisadores em linguística que visavam articular diferentes modalidades de linguagem para além da escrita, incluindo o quê? A linguagem sonora, visual, corporal, digital e todas as demais formas de entendimento de mundo e de expressão do mundo, né? Atualmente, quando nós temos uma variedade muito grande de formas de receber e produzir informações, o indivíduo naturalmente vai acabar incorporando esse multiletramento na sua cultura linguística, não há dúvida. Agora, isso é muito importante para as crianças com dificuldade de aprendizagem, autista, TDAH, disléxico, descalcúlico, etc. Porque para essas crianças com dificuldade de aprendizagem, o uso de textos semióticos, por exemplo, representando as informações por imagens visuais, corporais, sonoras, é uma prática de multiletramento que é super recomendada para facilitar o entendimento e, portanto, a aprendizagem. Para autistas, para disléxico, para descalcúlico, é exatamente essa forma de multiletramento que mais se aplica a todos eles, né? Então, amigos, pelo que a gente vê, nós precisamos mesmo dar mais ênfase a todo o ensino inicial da criança, para evitar que mais tarde nossos filhos ou nossos alunos venham nos dar o desprazer de não saber se comunicar corretamente, de cometer erros graves e, por vezes, até distorcendo o sentido das mensagens escritas e faladas. Então essa é a nossa missão. Vamos ver se a gente começa a ter mais atenção a esse ensino, que ele é primordial para uma sociedade mais bem construída em termos de conhecimento, comunicação, socialização. Até mais, gente. Nos vemos no próximo vídeo.